Olá, meu amigo. Olá para você que está acompanhando o nosso Lasanha Cast. Você que gosta de carro velho, que gosta de coisas diferentes, não necessariamente ilegais. Como vocês podem observar, estou tentando equilibrar o meu celular velho Xiaomi, porque eu não tenho GoPro. Então vai de celular mesmo. Se vocês caírem aí, vocês me desculpem. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um carro que o meu amigo Sandro Eduardo Franco, de Sorocaba, amigo meu de muitas décadas, um cara que foi meu padrinho de casamento, um cara por quem eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. O Sandro se interessou por um carro, me mandou uma foto dele. Eu vou falar um pouquinho sobre esse carro hoje. O carro é um Saturn, ou conhecido no Brasil como Saturno. Me parece, pela foto, um modelo de 1991. O que esse carro tem de interessante? Eu vou falando conforme eu me lembrar aqui, porque eu estou dirigindo, estou indo trabalhar. Para quem não me conhece, eu sou socorrista. Então vamos hoje do meio-dia até pelo menos meia-noite. Tomara que seja um domingo tranquilo, né? Mas voltando ao Saturn 1991. Esse carro foi uma tentativa da GM na época da invasão japonesa dos tigres asiáticos nos Estados Unidos, para combater esses veículos japoneses. O que vinha acontecendo desde ali 1974 até o final dos anos 80? Em 1974 houve a famigerada crise do petróleo. Até então os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, eles não tinham nenhum problema com respeito a petróleo, porque eles tinham muito dinheiro, tem, né, até hoje. Não tinham interesse nenhum em fabricar carros que fossem econômicos, porque abastecer para eles não era um problema. E o americano, ele tem um estilo muito específico, muito particular. Não é à toa que é considerado o consumidor mais exigente do mundo. Porque já que eu tenho dinheiro, por que eu não posso pagar pelo melhor? Não é verdade? Pois bem, em 1974 foi o auge dos muscle cars norte-americanos. Eram carros aí na faixa dos 400 cavalos. Carros muito leves, né, para os padrões que a gente conhece. Lembrando que o mercado americano, como eu já mencionei, é um mercado muito específico. Então, carros como a gente conhece aqui, com motor 2.0, 1.8, que são considerados motores grandes, nos Estados Unidos, esses motores são de veículos de entrada, né? O que a gente conheceria aqui como carro popular. O carro popular deles é 1.8, é 2 litros, motor de 125, 140 cavalos. Porque eles exigem sempre o melhor, já que eles podem pagar. Onde entra o Saturn nisso aí? Nos anos 80, algumas empresas como a Chrysler, por exemplo, uma das 3 maiores montadoras do mundo na época, chamada de The Big Three, as 3 grandes americanas, Ford, GM e Chrysler. A Chrysler fez uma parceria com a Mitsubishi e deu alguns frutos, como por exemplo o Dodge Aspen, os Plymouth, que passaram a ser desenvolvidos sobre a plataforma Mitsubishi. O Dodge Challenger nos anos 80 já não tinha nada a ver com o Muscle Car de 1970. Era um carro compacto, japonês, motor japonês, apenas com um desenho diferente, para se aproximar mais daquilo que o público americano supostamente
compraria. Outras empresas, como a GM, tiveram outras ideias, como, por exemplo, desenvolver marcas próprias, porque o americano, por natureza, em sua maioria, é patriota. Então o americano queria veículos norte-americanos feitos por norte-americanos. Um bom exemplo disso é a Honda. A Honda entrou nos Estados Unidos no meio dos anos 70 com o Honda CVCC. Era um carro um pouquinho menor que o Honda Civic da época, né? Era um hatchzinho, bastante econômico. Tem até uma história que num outro vídeo eu posso contar a respeito de uma treta aí do Soichiro Honda com o presidente da GM na época. Mas eles começaram lá com o CVCC e foi um carrinho que começou a vender bem. Começaram a vender Civic e Accord nos Estados Unidos, que também venderam bem. Mas os números ainda estavam muito baixos, perto do investimento que a Honda tinha depositado na importação daqueles carros dos Estados Unidos, do Japão, aliás, para os Estados Unidos. Então o que a Honda fez? Ela fez uma fábrica nos Estados Unidos e todos os veículos da marca saíam com um emblema Honda of America. E os números de venda da Honda triplicaram desde então, porque o americano estava comprando um produto de marca japonesa, porém fabricado, construído e projetado para o mercado norte-americano. Diferente do Brasil, que se for importado é bom, se não for não presta. Mas crítica social à parte, no final dos anos 80, mais ou menos 1988, a GM começou um projeto que daria início ao Saturn em 1989. Ela fez uma nova fábrica destinada à fabricação dos veículos dessa marca. E o primeiro veículo deles lançado foi exatamente esse pelo qual meu amigo Sandro se interessou. É um sedã de 4 portas, para os norte-americanos considerado pequeno, pouquinho maior que o nosso Monza de segunda geração, Monza Tubarão, menor que um Santana, por exemplo. Um carro muito confortável, muito gostoso de guiar. Eu sei porque na época que eu trabalhava em São Bernardo, eu comprei um, dirigi um carro muito gostoso de andar, macio, como convém à escola norte-americana, e com um desempenho muito bom para um motor 1.9. Quais são as curiosidades a respeito desse carro? Basicamente, por baixo o Saturn é muito parecido com os nossos Vectra e Monza. Ele compartilha a maioria das peças de suspensão, de freios, mas o câmbio, que em geral é automático, muito raro você ver um Saturn com câmbio manual. Ele usa um câmbio automático de 4 marchas, muito parecido com o do Monza e Vectra, mas não é o mesmo câmbio. Motor, idem. Não tem absolutamente nada a ver com os nossos Família 2 de Monza, Ômega, Meriva, Zafira e por aí vai. Então, se você pretende ter um carro desse, quais são os cuidados que você deve ter? Primeira coisa, isso vale para qualquer carro, não só para os antigos. O carro tem que ter documento, meu filho. Porque se não tiver documento, você não tem como andar. Ah, mas eu vou rodar até a polícia pegar. Tenta a sorte que o azar é certo, que a hora que a polícia pegar, você pode até ser preso por causa disso. Segundo ponto, detalhes de acabamento. Em qualquer carro, sempre o que custa mais caro são itens de acabamento, porque acabamento não aceita gambiarra.
Então o Saturn é um carro muito bonito, com um desenho interessante até para os dias de hoje. Depois, se tudo der certo, eu vou mandar uma foto para quem quiser ver nesse mesmo vídeo aqui. Ainda vou tentar editar. E embora ele seja um carro muito bonito, os detalhes de acabamento desse carro são só dele. E não foram muitos que vieram para o Brasil. Então pode ser que você tenha alguma dificuldade em encontrar peças. Peças mecânicas são relativamente fáceis, mas itens de acabamento são mais difíceis de se encontrar. E quando você encontra, você tem que estar disposto a pagar não o que elas valem, mas o que os vendedores acham que você tem que pagar. A título de exemplo, há mais ou menos 10 anos atrás, você comprava um Chevette R$ 4.500 em boas condições. Hoje um Chevette nessas mesmas condições passa dos 15 mil fácil. E assim como o carro, as peças também acompanham esse valor. Se você não quiser manter a originalidade, você encontra facilmente peças de customização, faróis, lanternas, lanterna de LED, essas coisas. Pessoalmente eu não sou fã desse tipo de coisa, mas se você quiser peças originais, você vai pagar caro por isso. Mais caro do que peças de alguns importados, por exemplo. Claro que você não vai pagar num farol de Chevette o que você paga, digamos, no farol de uma Cayenne da Porsche. Mas está ficando muito próximo ali os valores, hein? Então, itens de acabamento você tem que olhar. Terceiro ponto, a parte mecânica. E quando eu digo mecânica, eu me refiro a tudo. Não é só o motor. O brasileiro tem a mania de achar, você mete um AP aí e funciona. Põe um motor de Monza aí que fica tudo certo. Não, não fica. Porque o carro não é só motor. O carro tem suspensão, o carro tem freios. Nessa geração aí, do começo dos anos 90, a eletrônica e a parte elétrica em geral dos carros era bastante problemática. Então você tem que se preocupar com essa parte. Quarto ponto, câmbio automático. 98% do Saturn tem câmbio automático. Você pode até encontrar uma oficina especializada em câmbio automático, mas isso não vai ser barato. Provavelmente ele vai precisar de algumas adaptações, que você não vai encontrar peça para esse carro, mesmo para esse câmbio, aqui no Brasil. E se você encontrar em algum desmanche, você não tem nenhuma garantia, nem que essa peça é uma peça em boas condições, e muito menos de procedência. Você não sabe se alguém teve que morrer para você ter aquela peça no teu carro. Aí eu não vou dizer que vai da consciência de cada um, porque se você for uma pessoa de bem, você não vai querer carregar isso nas costas, né? E finalmente, além do estado geral, peças de acabamento, valor. Valor e preço são duas grandezas muito distintas. Você não pode achar que o carro vale metade do que o vendedor quer, porque na sua cabeça ele vale isso, ou porque é só o dinheiro que você tem. E o vendedor também não pode achar que ele tem uma mosca branca de olho azul virgem nas mãos. Porque raridade você trabalha em duas vias. A primeira é um veículo raro e, portanto, não é tão barato quanto um veículo já bastante conhecido, como um Gol, por exemplo. Porém, se ele é um veículo raro, isso significa que tem muita gente que nem conhece esse carro, o que limita bastante o público para esse tipo de veículo. Se o cara está precisando vender, ou se você está querendo comprar e ele não quer vender, e vocês têm que negociar, esse é um argumento para você. Quantas pessoas sabem que carro é esse? Quantas pessoas querem um carro desse? Nestas condições, cheio de coisa para fazer. Você tem que botar na cabeça do cara que você está fazendo um favor para ele
levando aquela tralha embora. Então fica uma dica aí para quem é casado, sabe muito bem do que eu vou falar. Na dúvida, apele para a esposa do cidadão, para a mulher dele. Que em geral quem tem essas lasanhas velhas são homens casados. Então você conversa com a mulher do cara. Pô, me ajuda aí, preciso tirar essa tranqueira da porta da tua casa. E ela com certeza vai convencer o marido a vender o carro para você. Finalmente, essa questão de valores, embora seja uma questão bastante polêmica, eu diria, pense no seguinte: se você não conseguir fechar um bom negócio, é melhor que você não feche nenhum. Você não pode ser um emocionado da vida, achando que, mas eu não posso perder esse carro, nunca mais eu vou achar outro igual esse. Você vai achar, talvez até um melhor. Eu tô falando isso com base na experiência de quem trabalha com carro antigo há 30 anos. Aqueles que me conhecem há mais tempo sabem disso. Eu já tive para mais de 100 carros. Então, entre antigos, raridades, carro de uso. Hoje, por exemplo, tá caindo meu celular de novo do painel aqui. Hoje, por exemplo, eu tô dirigindo o Onix da minha esposa. Porque a minha Caravan Commodore, ou como ela gosta de chamar, o meu Caravan, ainda não terminou a reforma interminável de 3 anos que eu tô fazendo nela. Mas uma hora todo mundo vai ver. Então é isso, pessoal. Fique atento aos valores, fique atento aos pontos críticos desse carro. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, se inscreva aí no canal, manda o WhatsApp, manda um sinal de fumaça, entra lá no meu Facebook, Odair Dinan Júnior, Garagem JK. E tamo aí, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se você não gostou, também pode comentar e compartilha com quem você não gosta. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Abraço!